O Bolsonaro, ele tá apavorado e morrendo de medo, mas não do Alexandre de Moraes, esse também, né? Bolsonaro já se borrou todo com aquela careca. Mas o Bolsonaro, ele tá com medo do Nicolas Ferreira. Sim, por mais incrível que pareça, o Bolsonaro tá apavorado com o Nicolas Ferreira. Eles trocaram acusações veladas nos bastidores, mas a verdade é que o Bolsonaro teme o potencial político do Nicolas Ferreira e a semelhança que ele possui com o Pablo Marçal. O Nicolas Ferreira, ele é de uma vertente diferente do conservadorismo. Uma vertente que é muito mais alinhada ao bolsonarismo atual do que o próprio Bolsonaro. Porque Nicolas tem o mesmo discurso do Pablo Marçal. Um discurso religioso ainda não atrelado à prosperidade, mas é um discurso político-religioso que não há nenhum tipo de distinção. O mesmo discurso, ou muito parecido com aquele que Donald Trump usou lá nos Estados Unidos para derrotar Kamala Harris, e há uma evolução do discurso da direita, enquanto Bolsonaro fica cada vez mais para trás, cada vez mais isolado, e com políticos como Nicolas Ferreira surgindo e se distanciando cada vez mais dele, que precisa virar público e gritar para todo mundo que esses políticos que foram vitoriosos à sombra dele agora o atacam. Coloque nos comentários o que você enxerga desse novo fenômeno da direita, de políticos atacando o Bolsonaro e se distanciando. Ponto 2. Esse é o novo bolsonarismo? Vocês acham que Nicolas tem um potencial maior do que Bolsonaro para ser uma liderança à direita? Ele assusta mesmo Bolsonaro? Gostou do Bolsonaro apavorado? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Recentemente o Bolsonaro atacou o Nicolas Ferreira. Atacou publicamente. E o Nicolas também deu uma espetada no Bolsonaro em plenário. A situação do Nicolas Ferreira já ficou um pouco tensa no PL, porque dentro do PL o Nicolas é visto como alguém que foi derrotado em 2024, porque ele apoiou o Bruno Engler em BH, Bruno Engler perdeu. Depois ele apoiou o André Fernandes em Fortaleza e o André Fernandes também foi derrotado. O Nicolas, ele não quer essa associação do Bolsonaro e do PL com os partidos do Centrão. Por quê? Porque como o Nicolas ele é um político de extrema direita, e a extrema direita ela é fomentada pelo ressentimento das pessoas, pelo sentimento do fracasso, é importante canalizar esse sentimento para algo, para continuar sempre a mobilização. Nos Estados Unidos, o Trump canalizou para a pauta anti-imigração. Aqui nós não temos isso. Então o que o Nicolas e os bolsonaristas fazem? Canalizam para o sistema. Só que o PL fazendo alianças com o Centrão, o PL acaba se tornando o sistema e o Nicolas fica enfraquecido no discurso. Por isso que ele foi à tribuna e atacou o Bolsonaro, falando que o PL precisa ter uma certa identidade, falando que o PL não tem espaço, com essas alianças com o Centrão, há uma necessidade de haver uma posição mais dura do partido, aquela coisa que a gente já está acostumado. O Bolsonaro criticou o Nicolas Ferreira falando assim, no meu governo nós fizemos lá um acordo em Belo Horizonte e tem político de BH que não fez nada, dando uma indireta ao Nicolas Ferreira. E aí ele deu uma super direta a ele, Bolsonaro, nesse vídeo aqui. A direita não tem dono, a direita tem um líder, que é incontestável, e No tem caso jovens lideranças aparecendo pelo Brasil. E sempre vai ter alguém, né, querendo aí dividir o que Um segundo. Voltei, vamos continuar o vídeo. é chamar de direita hoje em dia. Não vai conseguir, são frustrados. Até botei um nome carinhoso, são intergalácticos. Que tem que mostrar que vieram. Todos eles se elegeram na minha sombra, tá? Ou na minha onda. E rapidamente se volta contra a gente. Eu nunca deixei. Ele tá falando, esse Intergalácticos ele tá atacando o Ricardo Salles. O lance é o seguinte, o Bolsonaro teme o Nicolas Ferreira. Teme. Porque o Nicolas, agora em 2024, fez um aceno ao Pablo Marçal. Apoiando o Pablo Marçal ao invés de apoiar o Ricardo Nunes. E esse aceno do Nicolas ao Pablo Marçal o referenda como uma liderança no bolsonarismo e enfraquece Bolsonaro justamente nesse momento que o Bolsonaro precisa aglutinar a direita para fazer acenos às elites brasileiras, falando que ele é o único candidato viável à direita para enfrentar o Lula e derrotá-lo em 2026. O Bolsonaro acredita que essa postura vai liberá-lo da prisão por pressões institucionais, o que não vai acontecer. Então, quanto mais políticos à direita estiverem endossando outros candidatos, mais enfraquecido o Bolsonaro estará. E ele percebe que o Nicolas
tem um potencial de liderança e de crescimento maior ou maiores do que os dele, Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o UOL fez uma reportagem muito interessante sobre esse perfil da geração Z na direita política. O UOL listou, além do Nicolas Ferreira, o Lucas Pavinato, que é vereador de São Paulo, o vereador mais votado de São Paulo, o Bruno Engler, que é de Minas Gerais, apoiado pelo Nicolas e foi derrotado à prefeitura de Belo Horizonte, e o André Fernandes, que é também foi apoiado pelo Nicolas Ferreira e foi derrotado em Fortaleza. Todos eles, incluindo o Nicolas, têm menos de 30 anos. São jovens. Eles adotam uma postura conservadora e fazem política atrelando ela muito à religião e principalmente com versos bíblicos, com versículos bíblicos. Eles colocam uma postura de rebeldes, antissistema, anti-status quo, trazendo uma rebeldia para a direita e não mais aquela rebeldia à esquerda, como era tradicional. Os revolucionários agora, né, eles são da direita. É uma postura muito adolescente que cativa os bolsonaristas, porque os bolsonaristas, como eles são frustrados, muitos deles são rebeldes sem causas, adolescentes tardios. Sérgio Reis é um adolescente tardio. Roger, do Traje a Rigor, é um velho, mas ele é um adolescente tardio. Então esse discurso do Nicolas, atrelado a esse discurso religioso, que é puxado e inspirado nas gerações mais jovens à direita, amedronta o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não sabe fazer esse discurso. Nos Estados Unidos, o Trump venceu com um discurso muito parecido com o do Nicolas e não com o discurso igual ao do Bolsonaro. Bolsonaro, Nicolas, Marçal e Trump, eles fazem um discurso da destruição. Temos que destruir. Só que o do Bolsonaro para aqui, para ali. O Trump, o Nicolas e o Marçal, eles possuem um discurso muito mais semelhante do que o discurso com o Bolsonaro. Por quê? O Trump ele quer destruir tudo, mas ele vai destruir tudo para que as pessoas tenham prosperidade. E ele entoou muitos elementos cristãos e religiosos durante a campanha. O Bolsonaro não faz isso. Ele tenta fazer, mas não com a mesma naturalidade. Soa falso, por isso que ele precisa da Michelle. Por isso que ele precisa ter um Malafaia perto. Porque o elemento religioso é externo ao Bolsonaro. Ele precisa trazer para perto para se mostrar, olha, eu sou. O Nicolas não, o Marçal não. É um discurso muito mais natural. E o Bolsonaro teme isso porque há essa transformação à direita acontecendo. Se atrelando mais o discurso religioso com o discurso político. Bolsonaro não consegue fazer isso. Porque há um lifestyle evangélico, principalmente entre os jovens. Não mais aquele mesmo estilo de vida das saias compridas, cabelão, que não pode ver TV. Procure. Muitos perfis nas redes sociais sempre tem lá um versículo bíblico, uma passagem. Tem tatuagens, elementos religiosos expostos no corpo e até a própria forma de se vestir. Essas pessoas, elas podem nem frequentar assiduamente os templos, mas elas usam Deus como que? Como um guia para uma autoajuda para a prosperidade. E esses coaches espirituais, como o Marçal, o Nicolas Ferreira, que é igual ao Marçal, eles vendem cursos pela internet, são guias espirituais para a prosperidade financeira, porque as pessoas querem usar Deus para ter prosperidade financeira. É um discurso diferente do Silas Malafaia, por isso que Malafaia também ataca Marçal, porque Malafaia ele está circunscrito, limitado às paredes de sua igreja, por mais que ele venda ou participe da internet. Mas a pregação do Malafaia é uma pregação local. Do Marçal, do Nicolas, não. Ela é online e política ao mesmo tempo. Diferente do Malafaia, diferente do Bolsonaro. Ele não consegue congregar. Mas Nicolas e o Marçal, eles não são pastores. Sim, porque não há necessidade deles serem pastores. Eles só precisam usar, eles são coaches motivacionais que usam o discurso religioso para essas pessoas que também não querem ter muitas relações e muita profundidade com a igreja, porque existem regras e não é legal. Mesmo no neopentecostalismo. Isso acontece. Por isso que eu falo para vocês, o Messias desse movimento é o Marçal. Porque ele traz o discurso da esperança. Bolsonaro não traz discurso de esperança. Trump trouxe nos Estados Unidos. Ele fez um discurso parecido com o do Marçal. De certo modo. Vamos recuperar os empregos, nós vamos voltar a ter dignidade, aquela coisa toda. Bolsonaro não, Bolsonaro fica com aquelas bobagens, né? Nióbio, grafeno, fica pegando aqueles pormenores, não, porque eu tava lá em Carajás, um monte de asneira. Ninguém quer saber disso. As pessoas, e o Marçal entendeu muito bem isso, o Trump entendeu muito bem. As pessoas, elas querem
ter trabalho, não importa qual trabalho, com dignidade, prosperidade e melhora na condição de vida. É isso que acontece. É isso que as pessoas querem. Porque há uma percepção seguinte, não falta trabalho. Faltam pessoas aptas a trabalharem. E isso causa uma revolta na população. Isso fomenta os discursos da direita, da extrema-direita, discursos que a população espera ter uma prosperidade. O que o Bolsonaro não faz, por isso que ele teme Nicolas e teme Pablo Marçal, porque Nicolas e Marçal são da mesma vertente. Vertente essa que o Bolsonaro não se enquadra.